Uma história legal para sobre a minha mãe, Conta, então, que eu Eder. sempre penso nessa história, mas eu nunca tive oportunidade de contá-la. Talvez Aqui essa tem seja... toda a oportunidade. Ó, primeira mão essa história aqui. Essa história em primeira mão. Como chama sua mãe? Dona Celina. Dona Celina, olha aí. Vai fazer revelações aqui, hein, Dona Celina? Bombásticas. Eu vim de uma origem pobre, né? Origem humilde. Mas a minha mãe veio de uma origem ainda mais pobre, né? Aquilo, né? Os pais da gente trabalham para poder melhorar e aí dão uma realidade pra gente. A gente trabalha, melhora para se tiver uma prole vir ainda melhor. Enfim, a situação da minha mãe, ela vivia numa cidade chamada Poções, na Bahia. E aí lá a família vivia de pesca. Então a minha avó, mãe de minha mãe, e as minhas tias, irmãs de minha mãe, iam junto com a minha avó no fim da tarde para buscar peixe no rio. E nesse dia já estava anoitecendo, assim, e elas não tinham conseguido pescar muita coisa, por mais que estavam a minha mãe mais 2 ou 3 tias minhas, além de minha avó. E aí tinha outras mulheres do outro lado do rio que estavam pescando e minha avó sabia que lá era o lugar onde costumava dar mais peixe. E aí as mulheres não deixaram elas pescarem lá, porque segundo elas aquele lado era delas e pronto, não iam dividir. E aí minha avó ficou chateada, mas continuou pescando do lado ali onde tinha. E aí elas conseguiram pescar 1, 2, 3. Foi uma boa pesca, ficaram felizes. E aí depois, no final da pesca, a minha avó, Dona Marta, que já mora no céu, minha avó pegou os peixes e dividiu com as outras mulheres que estavam na outra margem do rio. E aí a minha mãe com as minhas tias ficaram muito iradas. Sim. Porque não era justo ela dividir aqueles peixes. Elas não deixaram pescar no lugar melhor. Como é que vai dividir com elas? Não pode. E aí a minha avó nem respondeu, mas naquele dia a minha avó mostrou que pra mim é o verdadeiro evangelho. E a minha avó não tinha qualquer consciência sobre religião, o evangelho, qualquer coisa que você pode pensar. Nada. Mas a minha avó dividiu o peixe com outras pessoas que não tinham pescado. E não importa o que essas pessoas fazem, fizeram, pensam sobre mim. Eu tenho peixe e elas não têm. Uau. E essa lição a minha avó ensinou pra minha mãe. E eu acho que a minha mãe me ensinou. Se algum dia eu puder ensinar essa lição pra alguém, se eu puder ensinar essa lição nesse momento que eu tô falando disso, eu vou ficar muito feliz. Porque isso não tem a ver comigo. Isso tem a ver com uma história que a minha mãe me contou. E eu não sei se ela tinha essa pretensão de um dia eu vir e compartilhar essa história com as pessoas. Mas esse momento tá acontecendo agora. Uau. Eu acho que nesse dia a minha avó viveu o evangelho sem conhecer o evangelho. E é esse evangelho que eu acredito, da justiça social, da partilha, da igualdade, da troca, da generosidade.